Meus amados irmãos e irmãs, graça e paz, amor e misericórdia. A paz do Senhor esteja sempre conosco, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós andemos em trevas. Ele quer que nós andemos na luz, na sua luz. Por isso é que Ele envia seus mensageiros, seus missionários, seus obreiros, todos os seus ministros da palavra. Todos aqueles que são servos do Senhor, do Deus Altíssimo, todos os seus missionários, para que levem a sua missão, a sua palavra, até os confins da terra. E nós, como filhos do Senhor, como obreiros, como servos, que esta é a nossa função, eu levo a palavra até vocês através da internet, através desse pequeno canal, o Mensageiro da Palavra, o qual eu gravo sempre a mensagem, ou seja, essa reflexão no áudio, vídeo, e a palavra também escrita, que eu adquiri de livros, da Bíblia, da IA, inteligência artificial, porque eu sou muito lerdo em palavras. Tenho dificuldade de gravar e tenho dificuldade em me expressar. Mas o Senhor está me autorizando que eu leve a palavra até vocês. Ele me cobriu de ser seu servo. Eu que era do mundo, eu que gostava de outras coisas e não da palavra de Deus. Hoje eu estou mais reservado. Eu procuro ler um pouco a palavra de Deus, ler livros e procurar levar a palavra até vocês. O tema de hoje é o sofrimento dos cristãos. E o texto base é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante. Eu peço, meus irmãos, que vocês olhem suas Bíblias. Tenham sempre a Bíblia ao lado quando for acompanhar, ler as mensagens e as reflexões. Se estão de acordo com o texto da sua Bíblia, porque eu quero que os senhores saibam que esses textos são extraídos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Meus irmãos, nesta manhã, que sempre eu gravo pela manhã, eu quero compartilhar uma reflexão, como eu falei, com o tema os sofrimentos dos cristãos. Falei também que era baseado na palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Porque a Bíblia diz assim: Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Irmão, o apóstolo Pedro começa esse texto nos ensinando algo muito importante, que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldade, pensamos, por que isso está acontecendo comigo? Mas a palavra nos orienta a não estranhar, porque o sofrimento não é sinal de abandono de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é sinal de que estamos no caminho certo. E Pedro continua dizendo, mas alegrai-vos de fato de seres participantes das aflições de Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, são provações mesmo do Senhor. Outras vezes, somos nós que provocamos. Quando você está naquele elo, naquela aliança com o Senhor, que você não está provocando, que você não está procurando algo estranho. Por exemplo, você está enfermo. Há algo que se você comer, você sabe que vai piorar. Aí você vai testar. Eu vou comer que eu sou cristão? Não faça isso, meu irmão. Você não deve provocar o Senhor. Você deve se humilhar e pedir as bênçãos do Senhor. Veja como profundo isso, participar do sofrimento de Cristo, é também participar da sua glória. O cristão não é chamado apenas para viver promessas, mas também para viver processos. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas
mas prometeu estar conosco em todas elas. Quando sofremos por causa da nossa fé, quando somos rejeitados, criticados ou até perseguidos por seguir a Cristo, isso nos aproxima ainda mais dele. O versículo 14 diz assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ou seja, há uma bem-aventurança no sofrimento por Cristo. A honra nisso, a recompensa espiritual nisso. Mas Pedro também nos alerta que ninguém sofre por fazer o mal. Se formos sofrer, que seja por fazer o bem. Por sermos fiéis, por sermos servos do Deus Altíssimo. E no versículo 16 ele diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Irmão, o sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar ainda mais dele. Não devemos nos envergonhar da nossa fé, mesmo em meio às dificuldades, porque são muitas dificuldades de um cristão. Um cristão passa por muitas coisas, meus irmãos. Passa por muito aperreio, muito sofrimento, muitas provas, mas o Senhor está sempre. Você tem aquilo em você. Estou sofrendo hoje à noite, mas está já acabando a noite e o amanhecer vai ser completamente diferente. Irmão, o sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar ainda mais dele. Não devemos envergonhar de nossa fé, mesmo em meio às dificuldades. Vivemos dias em que ser cristão verdadeiro exige coragem, exige renúncia, exige firmeza. Vamos ter coragem, meu irmão. Vamos renunciar, meu irmão, ao pecado. Vamos ser firmes na nossa fé. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus trabalha primeiro em nós. Ele nos molda, nos corrige e nos aperfeiçoa. O sofrimento, muitas vezes, é ferramenta de Deus para nos ensinar, fortalecer e nos preparar. E esse capítulo termina com uma orientação poderosa. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo sempre o bem. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Encomendar nossa alma ao Criador, mesmo sofrendo, devemos continuar fazendo bem, mesmo passando por luta, devemos continuar confiando em Deus, porque Ele é fiel, Ele vê, Ele cuida, Ele recompensa. Se você está passando por alguma prova, algum problema, não desanime. Não pense que Deus te esqueceu. Nunca pense, meu irmão, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me esqueceu? Não. Você pode esquecer do Senhor. Você pode abandonar o Senhor. Seus pais podem lhe abandonar, podem esquecer de você. Mas Deus jamais. O sofrimento do cristão não é em vão, meu irmão. Ele produz crescimento, amadurecimento e glória. Porque depois da cruz, sempre vem a vitória. Aquelas provações, aquela guerra, aquela tempestade, mas depois vem a bonança. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça seu coração e renova a sua fé nesse dia. E se você ainda não é um convertido, se converta, meu irmão. Procure alguém em sua família, ou aí na sua rua, onde você mora, seu bairro, que seja fiel a Deus, que siga os caminhos do Senhor e se entregue ao Senhor, corpo, alma e espírito. Que o Senhor está sempre para nos perdoar. Deus te abençoe, no nome de Jesus.